mais uma vez aqui na Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec para uma palestra no horário normal das palestras de quarta-feira, 19h30. Hoje com a nossa irmã Sônia Sena, que vai nos trazer o tema Jesus e Lázaro. Mas antes da gente passar a palavra para ela, como sempre de costume, nós vamos ler uma página e fazer uma prece para a gente iniciar a primeira parte. A página da noite de hoje, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 29, guardemos o coração. O homem de coração doble é inconstante em todos os seus caminhos. Doble significa duplo. Hoje, reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. A romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração duplo, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde tempo em desespero inútil. No prazer é incontínuo, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos dele gravem aos augustos desígnios. Atendida a semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Então, Emmanuel nos assevera aqui com muita propriedade, que muitas pessoas, e às vezes muitas de nós incluímos nisso também, nós temos essa duplicidade nos nossos corações. Nós, muitas vezes, como ele fala aqui, se você tem muito dinheiro, você deixa a vaidade de domínio. Se você não tem, se você é miserável, você reclama contra a providência. Então, na realidade, você deveria direcionar os seus sentimentos, o seu coração, sempre sabedor de que nada acontece por acaso, que Deus é o Senhor do Universo, que tudo está previsto, que ninguém está passando por aquilo que não te compete passar, que não seja necessário. Isso são as leis de Deus e que nos cabe, apenas aceitá-las, mas nem sempre a gente consegue. Então, ele diz com muita propriedade aqui também. Então, as pessoas que têm essa duplicidade de coração, no prazer elas são incontidas. Elas querem o prazer ao máximo, sem se importar com as consequências. E na dor, ela é revoltada. Então, nós vemos pessoas que muitas vezes até tentam, com muito esforço, não ser assim, mas não conseguem. Vitimados que são de não ter uma postura ainda definitiva com relação às coisas do mundo, da vida. Mas ele nos fala que o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, ou seja, sem luz dentro do nosso coração, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Então, se a gente realmente não tem essa paz interior, fica muito difícil. Eu costumo dizer que os dois grandes tesouros da humanidade é a saúde e a paz. Se você não tem saúde, você perde a sua paz. Se você não tem paz, você perde a sua saúde. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. E a humanidade, muitas vezes, não percebe isso. São os grandes tesouros que nós poderíamos ter. O resto é acréscimo. O resto, muitas vezes, é até supérfluo dentro da nossa vivência, mas a gente não entende isso. Finalizando, Emmanuel nos fala: ofereçamos ao Senhor um coração firme e eterno, para que as divinas mãos lhe gravem os augustos desígnios. Atendida a semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos todos os caminhos, o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Ainda está demorando muito para muitos de nós, se nos tornarmos esses grandes cooperadores da vontade divina, mas nós podemos chegar lá, única e exclusivamente com o nosso esforço pessoal. Eu sempre costumo dizer que a maior maravilha de tudo isso é que só depende de nós, não depende de mais ninguém, da gente querer mudar, da gente querer crescer, da gente querer se tornar melhor. Bom, antes da gente passar a palavra
Sônia também. Vocês estão nos assistindo aí pela internet, pelas mídias sociais, hoje ao vivo no Facebook, amanhã a gente está já no YouTube também. Todas as palestras da EDAC, desde o início da pandemia, em março, estão no blog da EDAC. Naquele início, quando no primeiro mês nós fomos obrigados a fechar as portas à população, à frequência de vocês, nós optamos por gravar aqui dentro. Foi uma decisão da diretoria, levando em consideração, como eu sempre digo também, que nós somos a religião dos espíritos, a gente precisava respeitar os desencarnados. Então a gente vinha aqui gravar no horário da palestra em respeito a eles. Os encarnados não podiam estar aqui, mas a gente respeitava os desencarnados que vinham e vem um número e que vocês não podem nem compreender. Absurdamente, a EDAC, desde aquela época, a frequência dos desencarnados é enorme. Né? Nós temos amigos aqui que têm muito mais evidência do que eu e atestam isso que nós estamos falando. Então, a nossa decisão foi acertada, mas depois de um mês, os oradores de fora começaram a aceitar, a falar aqui, né? E aí nós passamos a trazer. E em agosto, quando o prefeito municipal soltou um novo decreto, permitindo a frequência aos templos, às igrejas de 30%, nós fizemos isso, que aqueles que vêm aqui sempre sabem. Nós estamos com as cadeiras separadas, álcool gel na entrada, aqui na sala de passe, os microfones são esterilizados antes da gente começar aqui os trabalhos. Infelizmente o bebedouro tem que ficar lacrado, né? Porque é a recomendação que cada um traga a sua garrafinha de água para beber, isso está no decreto. Então nós estamos cumprindo o decreto do jeito que lá está. A gente espera que com essa pandemia aí, em breve com as vacinas e tudo, a gente possa voltar à normalidade e receber todo mundo. Mas continuamos com essa frequência de liberada 30% na quarta e no domingo no nosso horário de palestra. E para a gente finalizar os nossos comentários da noite de hoje, fevereiro é o mês de aniversário dessa casa. No dia 18 de fevereiro nós vamos completar 70 anos de fundação. É um marco na história. Infelizmente, nós não podemos fazer como fizemos em outros anos, uma festa com a presença de todo mundo, porque não está permitido ainda as aglomerações. Então nós vamos continuar do jeito que nós estamos aqui, funcionando, mas acompanhem na internet aqueles que quiserem vir, né, liberado, desde que não tenham nenhuma doença. Nós estamos também com medidor de temperatura na entrada lá. Quem tiver com algum sintoma, obviamente não deve comparecer. Mas será um mês também de palestras especiais, com oradores também de fora aqui que não vão poder estar aqui, mas nós vamos exibir através de vídeo e nós vamos anunciando. A partir do momento quando fomos encerrando o mês de janeiro, começando em fevereiro, a gente vai anunciando os oradores de fevereiro, ok? Então, como eu já disse, hoje nós vamos ter a palestra da Sônia, Jesus e Lázaro. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de aqui estarmos. Pedir a Ele que através do mentor espiritual da nossa irmã Sônia abençoe a Clara, para que a mensagem que ela vai nos trazer possa aclimatar os nossos corações, fazer com que nós possamos vivenciar ou procurar da melhor maneira possível tudo aquilo que nos foi mostrado no nosso dia a dia. Que nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, o nosso querido irmão Jesus, com seu manto de amor e bondade, nos envolva nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desmanche. E assim, com essa prece, nós pedimos permissão aos mentores da casa, na figura maior do Dr. Adolfo Zete, neles para dar por iniciada a palestra da noite de hoje. Irmã, que Jesus te abençoe. Que possamos realmente, ao sairmos daqui, nos sentirmos melhor do que chegamos e com a certeza absoluta de que temos um longo, árduo caminho para agregarmos, assimilarmos, exemplificarmos o Evangelho. Tão verdade é que no livro O Evangelho de Martim Peralta, Estudo do Evangelho de Martim Peralta, na introdução, Emmanuel e Bezerra de Menezes também vem nos dizendo o seguinte: o Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividades destinadas a modificar-se ou desaparecer como todos os elementos transitórios do mundo.
Emmanuel. Achamos nós que realmente é preciso estudar o lado da ciência do Espiritismo, os fenômenos, o mundo espiritual, mas também já assimilamos que sem o conhecimento, não só o conhecimento, é agregando o Evangelho e exemplificando, porque passa a ser uma letra morta. Sem o Evangelho não vamos conseguir. Não são palavras nossas, são de Emmanuel, Bezerra de Menezes, das reuniões mediúnicas. Sempre estamos sendo convocados para estudarmos, agregarmos e assimilarmos o Evangelho. E o que vamos fazer na noite de hoje? Vamos viajar. Na noite de hoje nos convidaram a viajar. Vamos a Jerusalém, vamos a Betânia, porque como espíritos que somos, podemos através do pensamento fazer essa viagem. E lá vamos encontrar Jesus sendo buscado com a seguinte notícia: Senhor, teu amigo Lázaro está morto. Está lá no Evangelho. Mas prestemos bem atenção na resposta de Jesus. Quando disseram a ele, vou repetir: Senhor, teu amigo Lázaro está morto. Jesus respondeu: Lázaro não está morto. Lázaro dorme. Lázaro não estava morto. Hoje nós sabemos, porque já temos condições, maturidade para sabermos, que há um fenômeno esse que eu até aqui abrindo um parênteses, pedi uma pessoa que perguntasse ao neurologista se eles acreditam na catalepsia. Não é epilepsia, é catalepsia. Temos uma amiga, se ainda está encarnada ou desencarnada, não vai deixar de ser amiga, que ela tinha esse ataque de catalepsia, onde ela ficava como morta. E ela tinha muito medo que a enterrassem. Pedia documento pronto, segundo ela, dizendo que só a enterrasse depois de 3 dias. E eu sempre brincava com ela. É lógico que eu vou omitir o nome dela. Eu dizia: Anne, 3 dias? Ela disse 3 dias. E vamos trazer outro exemplo. Há muitos anos atrás, aquele ator Sérgio Cardoso, que foi dado como morto, o Altamir está até acenando com a cabeça que sim, de repente alguém quis exumar o seu corpo. Ele estava de bruços, todo arranhado. Certamente ele sofria deste mal neurológico. Mas na época, Jesus não poderia nos dizer que Lázaro estava cataléptico. Não tínhamos ainda maturidade suficiente. Então Lázaro não estava morto. Por que estamos exemplificando bem? Porque fala-se na ressurreição de Lázaro, no milagre da ressurreição. E sem crítica a quem quer que seja, ainda alguns acreditam que, sem crítica, para meditarmos, acredito, esse dia eu perguntei a uma pessoa de outra religião: o que você acredita? Que Jesus virá e vai ressuscitar todos os que se foram. Ele vai fazer esse milagre. Primeiro, jamais Jesus fez milagres. Toda vez que ele curava, ele dizia: vá, tua fé te curou. Ele nunca disse que curou alguém. Vá, tua fé te curou. Então Jesus demorou 3 dias para ir a Betânia. Lázaro era irmão de Marta e Maria.
3 dias Jesus demorou. Ao chegar na cidade de Betânia, Marta e Maria vieram correndo e disseram a ele: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não morreria. Ele disse de novo: Lázaro dorme. Lázaro não está morto. Mas, Senhor, ele deve cheirar mal, porque já fazem mais de 3 dias. Ele foi até o local e era de costume, nós sabemos disso segundo a história, era de costume as pessoas serem enterradas em uma espécie de uma gruta, onde era colocada uma pedra bem grande para vedar o local de saída e, lógico, de entrada, e certamente pelo mau cheiro exalado por um corpo sem vida. Jesus foi até onde Lázaro estava sepultado, e também era de costume envolver o morto em faixas, enfaixados como múmias. Muito bem. Chegando lá, logicamente havia uma grande multidão à espera de Jesus, porque ouvira falar que Jesus fazia milagres, que Jesus curava cegos, paralíticos, aleijados, obsidiados, loucos. Então a multidão correu ao local. E aí nós fomos buscar lá em Martim Peralva, quando ele nos diz em 3 momentos que houve nessa comunicabilidade de Jesus. A primeira nós já falamos: Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Chegando lá, ele mandou que retirasse a pedra. Na segunda ordem ele disse: Lázaro, levanta-te e sai para fora. Na terceira e a última ele disse: desligai-o e deixai-o ir. Então vamos analisar. Bem, aí ele continua nos dizendo que, meditando sobre tais frases, verificaremos que a pessoa ou morta ou adormecida para a verdade transcendente terá como Lázaro de acordar, de erguer-se, de caminhar sob a influência de fatores sutis e variados. Eu achei interessante que ele diz aqui: fatores que dependem inclusive da interferência direta ou indireta de terceiros. Depende da ajuda de encarnados e desencarnados. Porque quando Jesus chegou ao túmulo, ele pediu a alguém que retirasse a pedra. Ele poderia retirar a pedra, não poderia? Com o magnetismo dele? Não foi assim que ele andou sobre as águas? Não foi assim que ele acalmou a tempestade? Quando, para exemplificarmos melhor, quando ele estava no barco e começou a ventar muito, uma grande tempestade em alto mar, e os discípulos começaram a ficar com medo. E Pedro disse a ele: Senhor, acorda, a tempestade está alta, o Senhor está dormindo. Ele levantou e disse ao mar: acalma-te. Então Jesus tinha este dom, este magnetismo, esta relação com Deus, porque ele nos disse algumas vezes: eu e o Pai somos um. Ele poderia ter retirado a pedra, porque não retirou? Porque precisou de alguém. E esse alguém no meio da multidão, é necessário dizermos, ele não procurou intelectualidade, ele não procurou raça, ele não procurou poder financeiro, ele não procurou nada que alguns de nós ainda procuram num ser, numa pessoa. Se vai bem nas finanças, bom marido será. Se vai bem na beleza, boa esposa será. Estamos enganados, lógico que estamos. Por quê? Porque para Jesus é o ser que interessa, não é o ter. Nós temos que reaprender os nossos caminhos, entender
que não é o que temos, é o que somos. É como nos apresentamos. E ele disse à pessoa: retirai a pedra. Essa pedra poderia significar também para nós muito mais do que uma simples pedra que estava tampando o túmulo de Lázaro. Retirai a pedra. Retirai, como diz Martim Peralva, retirai as pedras que estão no nosso caminho. E como existem pedras, alguém colocou? Não. Nós colocamos. Aqui ele diz que nós precisamos de encarnados, sim. Eu pensei muito quando estudei em frases, mesmo no núcleo familiar. Quantas vezes uma mãe, uma avó, uma sogra, um sogro ouve essas frases? Não se envolva, você não tem nada com isso. Deixe que eles caiam lá no fundo do poço para aprender a subir. Por isso que eu vivo no meu cantinho. Eu não amolo ninguém, ninguém me amola. É covardia. É covardia. É egoísmo. É a pedra do egoísmo. Como não interferir? Como pedir a uma mãe que não ame o seu filho, que é empréstimo divino, mas no momento sabemos que é de Deus, mas Ele nos emprestou? Como pedir a uma avó que não impeça o neto ou a neta de cair e machucar-se? Como não nos envolver? Se estamos todos entrelaçados na lei da reencarnação, estamos vivendo um processo, apenas uma citação, porque todos nós já temos consciência. Estamos vivendo uma época que não é possível que não sintamos e não entendamos que nós precisamos uns dos outros. E não adianta ter pânico. Temos que ter os cuidados necessários. Se vocês me permitem, eu tenho certeza que vão permitir, somos uma família. Eu estava dizendo ao Felipe, quando esse vírus nos busca, ele tem a direção certa. Eu provo isso com convicção. Com convicção. Em plena pandemia, por necessidades de construções acima da minha casa, numa emergência, muitos dias estiveram 10 pedreiros e serventes, onde eu tinha contato direto. Como eu ia deixar um ser humano beber água da mangueira quente? Como? Nem é preciso ser espírito, se trata de humanidade. Como pegar no copo com os pés? Tinha que ser com as mãos. Como não atendê-los num café? Como não ter contato com eles totalmente sem máscara, sem higiene? Como usar máscara para quebrar tijolos, para lidar com cimentos? Passava álcool toda hora? Como? Como passar álcool nas mãos e toda hora lidava com cimentos, com tintas, com tudo? E quando precisava usar o sanitário? Como impedir? Alguns no externo preocupavam-se. Nossa, é de idade, é grupo de risco. Eu não estou dizendo que ninguém saia fazer. É necessidade. Então o que nós fazemos? Senhor, estou aqui. Sem medo, sem pânico. Vou servi-los calmamente. Vou tomar os cuidados que tenho que cuidar. Mas eu confesso aqui para vocês, escondido da parentela, que poucas vezes passei álcool nas mãos no corre-corre da obra, porque não dava tempo. É a lei do retorno, é a lei da reencarnação.
E essas pedras têm que ser retiradas de nós. A pedra do egoísmo, do pânico, da preguiça. Eu sempre uso a primeira pessoa do plural para não criticarmos a quem quer que seja. Nós temos medo ainda. Nós temos pânico. Nós temos síndrome. Hoje eu recebi um vídeo de uma pessoa amiga e ele ainda me disse: você viajou no tempo. Eu viajei no tempo. Viajei no tempo da bolinha de gude, do sabonete. Não estou fazendo propaganda, para exemplificarmos, do sabonete Gessi-Lever, do primeiro mercado de São Joaquim, que ficava ali na Amaral Peixoto, onde é a Moderna, das crianças brincando na rua, da moringa, do filtro, de brincar no barro, e nós éramos mais felizes, mais agradecidos, mais alegres. Eu dizia a uma pessoa querida, não era a época de Aprazolam, de Azepam, de Empax, tanto Pax, tanto Trio, que ficam dopados. Aí eu vou dormir, é porque eu quero esquecer o amor que foi embora, eu quero esquecer o marido que desencarnou, eu quero dormir. Não adianta, nós temos que encarar a realidade. Por isso, Jesus nos disse que nós, como Ele, mostrou-nos que precisou de alguém para retirar a pedra. Retirando a pedra, Ele envia uma mensagem para Lázaro. Por incrível que pareça, Jesus estava com Lázaro, mas Lázaro não estava com Jesus. Não estava ligado. Estava distante em espírito e o seu corpo estava sem uma pseudo, que é uma mentira, sem a pseudo-vida, porque havia vida orgânica. Vou trazer mais um exemplo de Ivone Pereira. Quem lê o livro de Ivone, Recordações da Mediunidade, sabe que ela morreu, os velórios eram feitos em casa, ela já estava no caixão, coberta com flores, esperando a hora do enterro. No entanto, ela levantou, ela ressuscitou, ela não estava morta. Ivone entrava nesse estado de catalepsia. O espírito se distancia bastante do corpo. E segundo a pessoa que sofre desse mal, nem o aparelho do médico consegue fazer ausculta do coração. E quando Jesus chega e diz: Lázaro, levanta-te, sai para fora, emitiu uma ordem. E Lázaro prontamente levantou-se, ainda enfaixado, e saiu para fora. E hoje, Jesus nos diz, em pleno século 21, para nós os Lázaros: levanta-te, caminha, tenha fé, tenha força, tenha coragem, tenha bom ânimo, joga fora a tristeza. Ah, você não tem tristeza? E como as tenho. Mas há uma música que acredito que gostamos muito. Viver é não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sabemos que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que a gente diga: ela é bonita e é bonita. Então nós temos que levantar como Lázaro e ver a beleza da vida, o murmúrio do mar, o canto dos passarinhos,
o pardal a piar, os macaquinhos a pular. Quando amanhece o dia que vamos fazer a prece, nós sempre dizemos: Senhor, há muito amanheceu, há muito a natureza está trabalhando e nós precisamos trabalhar por um mundo melhor. Cada um de nós tem que fazer a sua parte por um mundo melhor. Temos que conseguir modificar o panorama do planeta Terra. Temos que sair para fora. Temos que nos reeducar, reaprender, reescrever as nossas histórias. Cada um de nós tem direito ao livro da vida. Chico reescreveu a sua história. Jesus sempre nos ajudando, nos trazendo Lázaro como exemplo, não só Lázaro, como nos trazendo Chico, irmã Dulce, Sheila, Meimei, Joana d'Arc, Bezerra de Menezes, todos tiveram que sair para fora. Nós sabemos o quão é difícil ser bom, muito difícil. O quão é difícil sair para fora para perdoar. Porque ainda não temos essa capacidade de perdoar intensamente. Porque perdão é esquecimento total das ofensas, total das amarguras. Temos que restituir ao planeta Terra o seu vigor, a sua beleza. Temos que conseguir devastar esse vírus, esse elemental, ou esse ser vivo, seja lá o que for. Temos que conseguir parar de sofrer. Não viemos aqui para sofrer, viemos aqui para nos desenfaixarmos, para sairmos dos nossos túmulos. Um amor que eu não conheço. Eu não sei se alguém aqui conhece o amor verdadeiro, o amor puro, o amor sem mácula. Nos diz os amigos espirituais que o amor tem uma dimensão inabordável por nós. Imagine o amor de Jesus por um amigo. Ele poderia ter escolhido Jesus de não ir. E Lázaro morreria sufocado lá dentro daquele túmulo. Mas Jesus chorou pelo seu amigo, mesmo sabendo que ele não estava morto. Por que estamos com tanto medo? Por que ainda não estamos começando a escrever no caderno da vida lições maiores e melhores? Por que os processos obsessivos nos buscam ainda? Há muitos anos atrás, numa sala mediúnica, e eu tenho que exemplificar o que eu vou dizer, trazendo a fala de um jovem, que eu também vou omitir o nome. Antes de falar o que ouvimos na sala mediúnica, esse jovem, muito questionador, muito indagador, esse jovem que parece-me que tem esse mal de catalepsia. Vamos ver se os médicos provam, porque até agora não acharam nada. No entanto, ele morreu há uma semana atrás, entre aspas. Ele caiu, morto, sem batimento cardíaco, sem pulsação, ficou roxo, segundo a sua irmã querida e sua mãe ao lado dele, e voltou. Os médicos não sabem o que foi. E ele fazendo tratamento numa casa espírita X, alguém disse a ele: você está sendo acompanhado
por espíritos que lhe querem mal. E ele é questionador e um pouco mal criado. Ele disse assim: qual é o problema? Ah, você prefere que um deles venha aqui e diga o que você deve? Ele disse: prefiro. Sabe por quê? Porque espíritos bons e amigos jamais vão me dizer. Agora, os espíritos que vocês dizem obsessores, eu prefiro dizer imperfeito, eles dizem a verdade. Quem diz a verdade? É o amigo ou o inimigo? Pseudo-inimigo. E lá na sala mediúnica o espírito perguntou, ou melhor, ele afirmou. Perguntou e depois ele refutou. Sabe o que vocês estão fazendo com as folhas do Evangelho? O doutrinador perguntou, não. Ele falou, então eu vou dizer, em bom e alto tom, só que eu não posso dizer, porque foi pejorativo. Mas eu nunca mais vou esquecer. Toda vez que pego no Evangelho, eu indago o que estamos fazendo com esses conhecimentos. Como esse jovem dizia, vocês ficam no maravilhoso, no sobrenatural. Os espíritos vivem, os espíritos estão aqui, espíritos de luz. Jamais um espírito amigo vai dizer nada sobre nós. Mas aquele que nós prejudicamos um dia, ele tem moral suficiente para dizer, como eu já ouvi muitas e muitas vezes, você não vem me aplicar a doutrinação porque você não tem moral. Você é isso e isso. Essa semana você fez isso e isso. Então você cala a boca. E aí o que Hermínio Corrêa de Miranda fala? Um diálogo com as sombras. Somente tendo moral é que nós vamos ajudar os nossos pseudos inimigos. Somente nos desligando, que foi o momento quando Jesus disse, desligai-o, tirai as faixas e deixe que ele vá. Somente nos desligando dos ranços. Aqui estamos trazendo exemplos, sempre nessas palavras, e trazemos exemplos do hoje, nos desligando dessa prepotência. Quando estamos frágeis, nós precisamos de todos. Uma filha chorosa, eu sempre trago exemplo da vida, sabe por quê? Porque Espiritismo para mim é vida. O Evangelho está na vida. O Evangelho, Lázaro está no supermercado. Lázaro está no núcleo familiar. Lázaro está nos processos conjugais. Lázaro está em todo momento. Jesus está em todo momento em nossa vida. Por isso eu sempre trago exemplos de vida, exemplos de salas mediúnicas. Há poucos instantes o meu amigo estava dizendo quantos desencarnados vieram e vêm à casa espírita. E onde está a nossa fé? Eu não estou vendo. Eu estou vendo encarnados. Eu não tenho evidência. Mas podemos sentir. Quem não sente a presença de Jesus em sua vida? Quem não sente a presença do amigo espiritual nos intuindo, nos ajudando? Quem não sente a ajuda de um amigo, de uma amiga? Quem não tem um amigo que nos deu a mão na hora que precisávamos? E quem já não passou por um processo, como diz Shakespeare, num poema muito bonito, que justamente aquele que você pensa que vai levantar você, ele vai lhe chutar. Ao contrário, o que você pensa que vai te chutar, vai te levantar.
Então nós precisamos começar a reescrever todo o nosso processo evolutivo, refletir, pensar na nossa vida, pensar no momento que estamos vivendo. É um momento, como diz aqui a lição, é um momento de reflexão. E sabemos nós que não é de uma hora para outra que nós vamos evoluir, de forma alguma. Esses dias nós estávamos conversando sobre o Evangelho, e é justamente nessa reflexão eu dizia a uma pessoa: como eu te faço um grande mal, e aí nós montamos um exemplo. Eu vou sequestrar a sua filha, e aqui, se me permite, qual o seu nome? Cida. Eu sequestro a filha da Cida, uma época de minha vida. Eu lhe causei uma dor profunda, inimaginável. Passa-se o tempo. Veja bem, o que eu vou dizer não é crítica, tem que refletir. Passa-se o tempo. Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me tornei cristã. Eu vou chegar perto da Cida e vou dizer a ela: sabe, quem raptou, sequestrou sua filha? Eu. E ela vai me perguntar onde ela está, não sei. Eu a vendi. Mas olha, Cida, eu sou espírita, então eu estou perdoada. Não. Aí eu vou citar Paulo. Esses dias eu li uma lição de Paulo, ele dizendo assim: vós sois filhos de Deus, correto? Ele pergunta. E Deus é o nosso Pai, não é? O Pai tem direito de corrigir os filhos, não tem? Então Deus tem o direito de nos corrigir. É por isso que Ele está nos corrigindo. Se ela me perdoar, conseguir, ela libertou-se. Libertou-se da dor. Se ela tiver essa evolução. Então, esse desligar não é dar saltos. Não pensemos nós, eu não vou falar de outros irmãos de outras religiões, não, vou falar da nossa espírita. Não pensemos nós que nós espíritas estamos imunes. Não estamos. Ler o Evangelho é algo, memorizar é outro, exemplificar é mais difícil. Sabe por quê? Todos os dias em nossa porta bate um Lázaro. E esse Lázaro que bate às nossas portas, reencarnado, logo cedo ele pergunta se tem arroz. Não tem arroz? 7 horas da manhã não tem arroz. Esse Lázaro é um pouquinho exigente, sabe? A gente dizia para ele: olha, tem biscoito? Não, quero pão. Tem pão não? Tem pão não. Então não quero. Então vai com Deus. O importante é isso. É você ter o coração leve. O importante é você dormir tranquila. O importante é você não ter dramas interiores. Muitas vezes, quando estamos ainda sepultados, eu conheço um processo de um sepultamento, como Lázaro. Só que Lázaro foi retirado com 3 dias do túmulo. E essa pessoa ficou de 35 anos a 67 anos tendo convulsões, ataques convulsivos, dormindo. Não tinha defesa. Espírita. Quantas vezes foi convidada? Vamos lá no centro X porque cura. Vamos fazer cirurgia, vai ser curada. E ela tinha consciência, não vai ser curada enquanto você não resgatar. Ela sentia a presença dos espíritos que iam provocar aquela convulsão. E eles diziam em bom e alto tom. Bom e alto tom:
não te perdoo. Não vou deixar você se desligar de mim. Passam as contas. 35 anos, 67. Mas para isso houve o quê? Teve que haver da parte dela, não o interesse de ser curada, a aceitação do mal, porque a medicina, com todo o seu potencial, com várias e várias ressonâncias, tomografias, eletrocefalogramas, nunca descobriu nada no seu cérebro, nada de anormal. No entanto, ela tinha uma epilepsia bitemporal, só dava dormindo. Claro que era um processo obsessivo. E claro que um dia, esse Jesus que parece que está tão longe de nós, mas não está, é claro que ele entrou psiquicamente nesse processo e disse: Lázaro, sai para fora. Desligou, acabou o processo. E o último processo foi doloroso, 2 dias de internação, toda monitorada. Nós sabemos o quão é difícil evoluir, o quão é difícil modificar. Nós ainda, vamos repetir, nós temos ranços ainda. Por isso, é-nos difícil nos desligar, mas não é impossível. Nós temos absoluta certeza que nessa noite nós já somos melhores do que fomos ontem. Nós já atravessamos a barreira do medo. Por que ter medo? Nada vai nos acontecer. Não cai a folha de uma árvore sem que meu Pai queira ou não queira. Se nós desacreditarmos nesse Jesus, que vem todo o seu processo de ensinamento, atravessando milenarmente todas essas situações, se ele teve a força, capacidade, o magnetismo, a permissão de Deus para retirar o Lázaro do túmulo, ele pode fazer muito mais se nós aceitarmos, se nós quisermos, se nós estivermos prontos. É difícil, muito difícil, vou repetir novamente, mas não é impossível. Aí está o Evangelho, porque ele disse que aquela doença de Lázaro era para a glória do Senhor. Era para nos mostrar que para adentrar a seu reino é preciso nos desenfaixar de tudo que nos incomoda, de tudo que incomoda as pessoas. Vamos começar com os pequeninos atos. Uma prece a favor de quem nem conhecemos, mas que existiu e existirá sempre. A prece por governantes e governados. A prece dentro do lar, a prece dirigindo, a prece no supermercado, a prece no ponto de ônibus, procurando nos entender, procurando entender esse Jesus que é tão simples entender Jesus, que já estamos quase terminando e não entendemos Jesus ainda. Jesus ainda é um grande desconhecido para nós. Não é necessário mais falarmos: vem até nós, Jesus. Não, Senhor, fique aí, nós vamos até a vós. Nós vamos procurar firmemente nos melhorarmos. Nós vamos sair vencedores de nossas lutas interiores.
Nós vamos nos reformar interiormente. Nós não sabemos se Lázaro continuou a sua ascensão. Não tivemos acesso à literatura que nos dissesse para onde caminhou Lázaro. Mas com certeza Marta e Maria se alegraram. Com certeza Jesus cumpriu a sua parte e ainda está cumprindo sua parte. Vamos nos respeitar, atender com carinho, até mesmo as mensagens. Hoje me parece que é dia de São Sebastião, não é? E temos amigas umbandistas que nos mandaram pontos para eles, Oxalá. Nossa, mas você recebe mensagem assim, de batuque? Qual é o problema? Qual é o problema? Jesus não fez distinção. E eu dizia a ela, dá-me força para seguir em frente. É difícil de estar aqui, vou dizer, para mim foi. Eu não me envergonho de dizer. Hoje alguém me dizia, você está com uma vozinha que está com uma vontade de ir lá fazer o estudo. Eu dizia, sai obsessora. Porque na verdade estávamos sem forças. Pensávamos que não atingiríamos o objetivo, e o mundo espiritual nos procurando toda hora, a todo momento, a todo dia. Temos saudade de nossas crianças da evangelização. Então Lázaro ainda está preso na caverna. É uma crítica, infelizmente eu vou assumir que é. Estamos com saudade das crianças. Estamos preocupados com as nossas crianças numa casa X. Porque através de mensagens suas mães perguntam, tia, quando vai voltar? Tia, estou com saudade. Tia, o Natal chegou, nada vai ter. Aí fica uma reflexão, teria que ser assim mesmo? Ou não poderíamos dar o célebre jeitinho que nós temos? Não sei. Sei que alguns fizeram sua parte, isso eu tenho certeza. Alguns não pararam. Com todo o cuidado, com toda a limpeza, mas não deixaram faltar uma cesta básica durante toda a pandemia. Como atender 43 famílias, eu não sei. Mas atenderam no portão. E pasmem, é uma casa umbandista. Não é fácil. 180 quilos de arroz, 80 de açúcar. Viu como nós somos bons? Viu como as pessoas cooperam? Basta querermos, basta aceitarmos as nossas dores, basta tirar essas pedras, basta ouvir Jesus nos dizendo, levanta-te agora, caminha agora, ame agora, perdoe agora, tenha fé agora, porque o que nós sabemos no momento é o hoje, é o agora, são 20 horas e 25 minutos, temos certeza que estamos aqui. Ao sair daqui, não sei, talvez estejamos do outro lado da vida, talvez estejamos no leito de hospital, e talvez estejamos muito alegres, ganhando um grande presente, alguém dizendo através do rádio, do televisor, finalmente os nossos amiguinhos Covid foram embora.
vamos tirar as máscaras e vamos brindar a vida. Quem sabe? Por hora nós sabemos que temos que passar por isso, mas também sabemos que podemos modificar tudo de uma hora para outra. Essa é a lição que Jesus nos traz de Lázaro, que fala sobre a fé, sobre a descrença de Maria e Marta, porque não acreditaram. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, mas ele já cheira mal. Nos mostra a fé baseada em Jesus, nos mostra a curiosidade do povo, curiosidade, como também numa sala mediúnica de uma casa X, por uma invigilância ou por uma lição, o doutrinador, o presidente, deixou que entrassem pessoas estranhas dentro da sala mediúnica. E quando esse jovem falou sobre os espíritos que falam a verdade, eles não têm compromisso conosco a não ser nos odiar e nos atacar, porque nós fizemos isso. Eu me lembro quando o espírito incorporado em uma médium, ela disse às pessoas presentes: olha, vocês vieram aqui de curiosidade para ver as nossas dores? Para ver se nós existimos como bichos em jaulas? Quando terminado o trabalho, um espírito amigo disse ao dirigente: não faça mais isso. Não coloque pessoas estranhas dentro da sala mediúnica, porque alguns espíritos deixaram de ser atendidos hoje, porque tamanha era a sua dor que não havia energia suficiente para controlá-los. Vigiar, orar, refletir, pensar, dialogar. Atingimos o objetivo, falamos da vida e falamos da morte. Falamos da claridade de Lázaro quando veio para fora e da escuridão da caverna. Então a gente diz assim: mesmo sendo pequeninos como somos, mas somos grandes se quisermos. Ah, Senhor, eu gostaria de ser um amigo daquele que marcha sós na ventania, alongar os meus olhos, estender as minhas mãos, acompanhá-lo junto na estrada da soledade, à sombra de uma árvore amiga, e quando ele me perguntasse: quem és? Eu respondesse: sou teu amigo, dá-me tuas mãos, quero seguir contigo, sou teu irmão. Venci a morte, eu tenho passaporte para a vida. Estou ao teu lado, alma querida, estou ao teu lado. Vem, dá-me tuas mãos. Agradecemos a Sônia pelo estudo da noite de hoje. Agradecemos a presença de todos vocês aí na internet, para vocês aqui do salão. Domingo agora, 9 horas da manhã, nós teremos a palestra da Elisete com o tema Deus. Ok? E na outra quarta-feira, o Luiz Feijó, lá do Caminho da Luz, às 19h30 também, a geração nova. Então nós queremos agradecer a Deus nesse momento, a oportunidade de aqui estarmos, pedir que Ele abençoe a todos esses que estão nos assistindo pela internet, você aqui do salão, a Sônia, que de muito boa vontade veio na noite de hoje nos falar sobre esse tema. E queremos assim também pedir por todas as pessoas que estão atravessando esse drama do Covid-19, aqueles que estão desencarnando, que possam ter um despertar suave no mundo espiritual, as famílias enlutadas que aqui ficam,
serem resignadas diante dos desígnios de Deus. Nós queremos encerrar essa primeira parte passando para a Câmara de Paz com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E com essa prece, então, nós damos por encerrada a primeira parte. Pedimos aos passistas que se dirigem à sala de paz.